Louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos abrir então as nossas Bíblias lá em Joel, capítulo número 2. Graças a Deus. Joel, capítulo 2. Bênção do Senhor. A partir do versículo de número 18. Nós vamos ler até o 32. Joel, capítulo número 2. Nós estamos então com essa jornada, né? No livro de Joel. E a gente passou aí por alguns domingos, né? Uns 4, acho que esse é o 5º domingo. É o 4º, é o 5º domingo. E a gente então vai finalizar o capítulo 2 de Joel. Depois a gente vai entrar em Jonas, tá bom? Joel capítulo 2, versículo 18, promessa de fartura. E a partir do versículo 28, promessa de efusão do Espírito. Diz assim a palavra do Senhor: então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo. O Senhor responderá e dirá ao seu povo: eis que vos envio o trigo e o mosto e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio das nações. E aquele que é do norte farei partir para longe de vós, e lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, a sua frente para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. E subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temas, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a vide e a figueira darão a sua força. Vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça, e fará descer a chuva, a temporã e a serôdia no primeiro mês. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de óleo. E restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, e a locusta, e o pulgão, e a uruga, o meu grande exército, que enviei contra vós. E comereis fartamente, e ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor, vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor, vosso Deus, e ninguém mais. E o meu povo não será envergonhado para sempre. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amém? Glória a Deus. Acho que nos 2 dias, nos 3 ou 4 dias que nós tivemos as mensagens iniciais do livro de Joel, nós falamos sobre uma ação divina de correção para com o seu povo. Uma ação de Deus que visava corrigir, castigar o povo, disciplinar o povo de Deus.
Às vezes nós falamos de disciplina na igreja e as pessoas, nós achamos que é uma coisa tão ruim, né? Disciplina, a palavra disciplina, palavra ruim, né? Uma palavra tão ruim, quando na verdade é o contrário. Disciplina, ela é um ato de correção, um ato de ajuste, de apoio, para que haja uma recuperação, para que haja uma restauração, por conta de um ato, por conta de um equívoco, de um erro, de um cometimento, de um pecado. Então a disciplina tem o objetivo de corrigir. Nós na nossa vida diária precisamos de disciplina. O estudante precisa de disciplina para estudar. O trabalhador precisa de disciplina para exercer bem o seu trabalho. A dona de casa precisa de disciplina para cuidar bem da casa, para cuidar bem dos filhos. O homem precisa de disciplina para organizar a sua vida, para fazer planos, para suprir sua casa. Todos nós precisamos de disciplina o tempo todo. E a Bíblia diz que Deus disciplina o seu povo. Hebreus capítulo 11 diz que, capítulo 12, né? A partir do versículo 11 diz que a disciplina, a princípio, não parece ser de gozo, senão de tristeza. Mas depois ela produz um fruto pacífico de justiça naqueles que são exercitados por ela. Porque Deus disciplina a todos quantos ama. E se nós estivermos sem disciplina, nós não somos filhos, somos bastardos. Mas se somos disciplinados, dê glória a Deus, porque o Pai ama os seus filhos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então nós vimos durante todo o capítulo 1 e grande parte do capítulo 2, uma ação disciplinativa de Deus, disciplinadora de Deus. Com a invasão de gafanhotos, que por sua vez simbolizava uma iminente invasão militar do exército da Assíria, que por sua vez representava uma outra ação de proporções globais, onde Deus julgaria toda a terra, onde Deus julgaria e julgará toda a terra no grande e terrível dia do Senhor. Deus, da mesma maneira com que Ele traz o juízo, traz o castigo, traz a ação corretiva e disciplinadora, Ele, na última hora, oferece a oportunidade de arrependimento, a oportunidade de conversão, a oportunidade de, aleluia, restauração para o seu povo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele conclama o povo ao arrependimento, conclama os anciãos, conclama, aleluia, os homens, conclama o noivo, a noiva, saiam do seu aposento, saiam do seu tálamo, convoquem, o Senhor convoca até as crianças de peito, e aí vocês podem dizer, até as crianças de peito, elas não sabem nem o que está acontecendo, mas são duas coisas. Primeiro, que convocando as crianças de peito, ele está na verdade convocando os pais, porque as crianças não podem vir juntos, sozinhas. Eles estão convocando os pais, venham. E segundo, porque as implicações daquele arrependimento implicaria na vida deles quando eles crescessem, porque Deus restauraria o seu povo, restauraria a nação, e eles cresceriam numa esfera de santidade, de amor, de justiça, de presença de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Então Deus convoca todos ao arrependimento. E o tão maravilhoso em Joel, ao contrário de alguns outros momentos da história de Israel, o povo responde ao arrependimento. O povo responde ao chamado de Deus para se converter, para orar, para buscar, convocar uma assembleia solene, convocar um jejum, um dia de santificação, um dia de proibição, um dia de clamor e de jejum. E o povo responde, e Deus vem com a resposta. Deus vem com a bênção. É o que nós vamos então entrar hoje. A restauração. Aleluia. Deus promete agora a fartura. Deus promete agora vir com a bênção. Ao invés de fome, Deus agora vem com fartura. Ao invés de seca, Deus traz a abundância. Ao invés de opressão do inimigo, Deus agora dá livramento. Ao invés de tristeza, os sacerdotes estavam tristes, os
vinhateiros também. Agora Deus estava vindo com alegria para o seu povo. Ao invés de vergonha, de sequidão, de tristeza, agora tem louvor na casa de Deus. O povo, aleluia, restaurado por Deus, porque Deus, aleluia, Ele responde, Ele abençoa o seu povo que se arrependeu e que se converteu ao Senhor. Louvado seja Deus. Então no versículo 18, o Senhor já começa então dizendo: então o Senhor terá zelo da sua terra. Então, ou seja, em resposta a tudo que foi dito antes, em resposta a esse chamado de arrependimento, o Senhor a partir de agora terá zelo da sua terra. O Senhor terá zelo, aleluia, e se compadecerá do seu povo. Louvado seja Deus. A resposta, irmãos, é tão maravilhosa da parte de Deus em relação ao povo, porque quando o povo se volta para Deus, Deus se volta para o povo. Deus restaura, Deus vem, aleluia, com a sua abundância, com a sua bênção, e Ele vai então fazer com que novamente a terra possa produzir, possa abençoar. Louvado seja o nome santo do Senhor. A terra que estava seca, agora volta a produzir. A figueira, a romeira, a macieira, a videira, as árvores do campo, a bênção, o mantimento, o óleo, o vinho, aleluia, as bênçãos, aquela sequidão, está dando lugar agora ao reverdecimento. Os campos estão ficando verdes de novo, aleluia, as flores começam a surgir, os frutos começam a surgir, e aleluia, aquele povo que estava triste, entristecido, cabisbaixo, começa a surgir sinais de sorrisos, começa a sentir sinais de alegria, o ambiente começa a ser transformado, aleluia, louvado seja Deus. Quando há divisão dentro de um lar, quando há briga, quando há, aleluia, algo doído, algo difícil, algo de rompimento, de ruptura, de quebra de aliança, uma atmosfera de apreensão domina o ambiente, uma atmosfera de expectativa, ela toma o ambiente. Aleluia. Mas uma vez que nós buscamos a Deus, quando nós clamamos ao Senhor, nós clamamos que o Senhor intervenha, que o Senhor ponha a sua mão, Deus começa a intervir e começa a quebrantar os corações, Deus começa a quebrantar, aleluia, a dura cerviz, Deus começa a trazer o culpado, aleluia, sua consciência de erro, a sua consciência, aleluia, de que ele errou, de que ele pecou, a sua consciência de pecado, e ele então começa, ao invés de dura cerviz, ao invés de confrontação, ele vai começar a se quebrantar, ele vai começar a dar a mão, a palmatória, vai começar então a se curvar diante do ofendido, e aí então por sua vez o outro começa então a dar o segundo passo de aproximação, e aí então aquela atmosfera começa a ser mudada, aquela atmosfera de apreensão, de tristeza, de separação começa a ser transformada, e começa então uma nova, aleluia, realidade surgir, a alegria daqueles que estão ao redor, começam a ver, Deus está na casa, Deus está operando, Deus está mudando situação, porque só Ele muda o coração do homem, só Ele transforma de dentro para fora, e a sequidão, aleluia, da terra, começa a dar lugar ao reverdecimento, começa a dar lugar ao florescimento, os frutos começam a surgir, as vinhas começam a pipocar, aleluia, vida, folhas, flores, frutos, sorrisos, alegria, esperança de volta, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. É isso que Joel está dizendo. Então o Senhor terá zelo da sua terra. A partir de agora o Senhor se compadecerá
do seu povo. O versículo 19: o Senhor responderá e dirá ao seu povo: eis que vos envio trigo, vos envio o mosto. Mosto é vinho, amém? O trigo, o mosto, o óleo, e deles sereis fartos. Então aqui o trigal, o parreiral, né, as vinhas e as oliveiras, né, os três aspectos aqui que regiam a cultura, né, e a economia de Israel, agora estavam voltando. Deles sereis fartos, e não os entregarei mais ao opróbrio das nações. Veja que ainda para encerrar essa parte da bênção de Israel em relação ao campo, para nós entendermos o que significa isso, o óleo, o mosto e o trigo, significa nada menos do que tudo para o povo. Nada menos do que tudo que eles precisavam. Hoje em dia a gente não planta trigo. A gente vai no mercado, compra farinha, faz bolo, ou compra o pão já feito. A gente não planta trigo. Se a gente tem uma água, um suco, ou talvez o refrigerante, você compra pronto isso, para tomar. Ou compra as frutas e faz o suco lá na sua casa. O óleo, a gente usa muito óleo de soja, não é assim? Mas aí tem o azeite também. E isso, hoje a gente compra pronto. Naquela época era o que regia a economia. Hoje existem as indústrias, existem uma série de coisas. E para os irmãos entenderem, eu trabalho com ferramentas. E está acontecendo agora, uma escassez de matéria-prima no mercado brasileiro. Escassez de aço. Escassez de matéria-prima para a construção da indústria mecânica, da indústria, do setor industrial em geral. Não tem aço. O produto está, prensas de aço, carros, muitos produtos são fabricados de aço, hoje estão com prazos suspensos, vendas suspensas. A Tramontina, ela suspendeu a venda de pás, de enxadas, de carros de mão, não tem mais, não tem. Indústrias de ferramentas não estão entregando, só entregam o que tem no estoque. O que não tem matéria-prima para produzir. A empresa que eu trabalho está sem caixas de papelão para embalar as mercadorias para enviar para os clientes. Falta de mercadoria. Por quê? Por conta das paralisações da pandemia. Está surtindo agora os efeitos. Naquela época, irmãos, a invasão de gafanhotos acabou com todas as lavouras de Israel. Acabou, parou. A nação parou. Mais ou menos como nós vimos aqui no tempo da pandemia, parou tudo. Só que, diferentemente daquela época, nós ainda tínhamos a possibilidade de ir no mercado e comprar. Pela graça de Deus, aqueles que não perderam seus empregos, tinham ainda. Não houve desabastecimento. Aqui não, aqui acabou tudo. Não tinha nada. As pessoas estavam morrendo de fome. Comiam o que ainda tinha no estoque, o que ainda tinha nos celeiros, repartiam entre eles. Mas as ovelhas estavam morrendo de fome, as vacas estavam confusas. Nós lemos no capítulo 1. Por isso Deus chama o povo ao arrependimento. E quando o Senhor chama o seu povo ao arrependimento, é para que o seu povo possa enxergar que sem Deus nós não podemos fazer nada. Jesus em João 15 diz: sem mim nada podeis fazer. E às vezes a gente acha que pode alguma coisa. Às vezes a gente acha que sabe alguma coisa. Aí Deus nos aperta, Deus nos coloca numa situação dificultosa. Aí a gente fala assim: Deus me colocou numa situação em que eu não posso fazer nada. Não! Você já não podia. Deus colocou nessa situação para você ver que não pode fazer nada. Porque enquanto tinha recursos, você achava que podia, mas não podia. Porque Deus havia provido, Deus te deu graça, capacidade e recurso para você fazer. Porque se não fosse Deus, você não podia fazer nada. Então quando Deus começa a apertar, a única resposta inteligente que o seu povo pode dar é se arrepender, aleluia, buscar o favor de Deus. E Deus disse: desde agora o Senhor dirá ao seu povo e responderá.
Eis, aleluia, eis que vos envio o trigo, o mosto, o óleo, e deles sereis fartos, e não vos entregarei mais ao opróbrio das nações. Em determinado momento, no capítulo 1, nós vimos que, e no começo do capítulo 2, as nações perguntavam: Senhor, tem misericórdia do seu povo, né? Os sacerdotes clamavam: Senhor, poupa o seu povo. Porque diriam as nações: onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus? A preocupação era que o nome do Senhor fosse honrado, o nome do Senhor fosse glorificado. A preocupação é que o nome do Senhor não fosse motivo de mote, de chacota, né? Ou como diz lá no Nordeste, de mangação, não é assim? Não fosse motivo de zombaria, de escárnio. Onde está o seu Deus? Será que por causa de muitos que se dizem hoje evangélicos cristãos, Deus não tem sido motivo de chacota? Deus não tem sido motivo de escárnio? Muitas vezes a igreja tem sido mais conhecida por seus escândalos do que por suas virtudes, mais por suas extravagâncias do que por sua humildade e amor e serviço a Deus. O Senhor está dizendo: eu vos fartarei, e eu não mais vos entregarei ao opróbrio das nações. Eles não escarnecerão mais de mim, e não escarnecerão mais de vocês, do povo. Eles não mais escarnecerão, aleluia, porque a presença de Deus, irmãos, ela abate o inimigo. O maior problema da igreja não é a presença do inimigo, preste atenção nisso. O maior problema da igreja, e nós como cristãos, na nossa vida cotidiana, o maior problema nosso não é a presença do inimigo, mas a ausência de Deus. Porque onde está a presença de Deus, o inimigo é derrotado, o inimigo é suplantado, ele é afugentado, porque a presença de Deus é muito mais importante do que qualquer coisa. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não é para você temer o inimigo, é para você buscar a Deus. Não é para você se acovardar diante das adversidades, mas para você clamar ao Senhor, para que Ele te capacite e atravesse aquelas adversidades. Quando o inimigo confrontar você, não enfrente ele de peito aberto na sua força. Enfrente ele no nome do Senhor dos Exércitos, usando a palavra, o escudo da fé e a palavra, aleluia, a espada da palavra de Deus. Nem Jesus ousou se colocar diante de Satanás nessa postura que às vezes muitos cristãos se acham muita coisa e se apresentam: Satanás não é nada, ele está debaixo dos meus pés e não sei o que. Satanás, quando tentou Jesus, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. O Senhor disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Enfrentou Satanás na palavra. Satanás leva Jesus ao pináculo do templo e diz: lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a seu respeito. Satanás usando a própria palavra. E quantas vezes Satanás não tem usado aí a palavra para enganar muitos crentes? Muitos crentes acreditando em teorias, em teologias, em coisas que contradizem aquilo que a Bíblia diz. Que eu posso servir a Deus na minha casa, que eu posso servir a Deus sozinho, eu não preciso da igreja, eu não preciso congregar, porque lá tem muito problema, lá é muito problema, lá tem pessoas difíceis. Ela deve ser muito fácil, ela deve ser perfeita. Eu devo ser perfeito. Se eu não quero estar no meio de pessoas imperfeitas, então eu sou perfeito. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o povo do Senhor deve se congregar, onde Deus atua e habita no meio dos louvores, onde houver 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus. Jesus disse que prometeu que estaria no meio deles.
Deus operou e derramou o Espírito Santo sobre a igreja em vários momentos da história, aleluia, onde o povo estava reunido, buscando a Deus num só Espírito, num só propósito, num só coração, aleluia. Quantos, usam aí a palavra de Deus, mas na verdade é a boca de Satanás. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a seu respeito. Jesus disse, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Se eu fizer isso que você está falando, eu vou quebrar a própria palavra. Você está usando fora de contexto, Satanás. Eu estou parafraseando aqui, Você está usando erradamente a palavra, Satanás, porque você não ama a palavra. Só usa a palavra de Deus, irmão, com cuidado, com cautela. Quem ama a palavra de Deus, quem ama essa palavra, se debruça sobre ela, aleluia, louvado seja Deus, apaixonado por esta palavra. Quem ama a palavra de Deus. E por fim, Satanás leva Jesus a um monte muito alto e mostra a ele todos os reinos do mundo. Tudo isso me foi dado, e eu dou a quem quero. Eu te darei tudo isso, todos os reinos do mundo e a glória deles, se você prostrados me adorares. E o Senhor disse, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao teu Deus adorarás, e somente a Ele servirás, somente a Ele darás culto. Aleluia. O inimigo, irmãos, ele não é páreo para a palavra de Deus. Você precisa ser amante da palavra de Deus, amar a palavra de Deus mais do que todas as coisas, para que a palavra possa te levar e te encher da graça do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não entregarei mais ao opróbrio das nações. Versículo 20. E aquele que é do norte farei partir para longe de vós, e lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, a sua frente para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental. Aqui ele está falando do mar Mediterrâneo e do mar Morto, um a leste e outro a oeste. E ele está dizendo, ele vai afugentar, e não somente os gafanhotos, mas vai afugentar também o exército da Síria. Os irmãos lembram que alguns anos depois, a Síria se levanta como um grande império e conquista várias cidades da Judéia. Mas quando ele chega em Jerusalém, quem está lá reinando? O rei Ezequias. Ele busca o Senhor. E Senaqueribe só não invadiu Jerusalém por uma intervenção divina, porque Deus era com Ezequias, e Isaías também estava vivendo naqueles dias. Então Deus, numa intervenção, impediu que fosse invadida Jerusalém. Num anjo, a Bíblia diz que numa noite, um anjo matou 185 mil soldados assírios. É a promessa dada por Deus. Olha, aquele que é do norte, eu farei partir para longe de vós, e lançá-los-ei em uma terra seca e deserta, a sua frente para o mar oriental, a sua retaguarda para o mar ocidental. E subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas. Imagina de manhã 185 mil corpos sem sepultar, o mau cheiro e o fedor subindo. É isso que ele diz, e subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas. Não temas, versículo 21, não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus agora, ele vai mostrar bênçãos. Quais são as bênçãos que Deus vai prover para o seu povo que, aleluia, respondeu ao chamado de arrependimento. E agora Deus, ele vem com bênçãos materiais e também bênçãos espirituais. O Deus de toda a terra, o Deus da igreja, o Deus que nós servimos, o Deus que eu e você serve, aleluia, ele é um Deus que abençoa a nossa vida por completo. Às vezes nós dizemos assim, nós precisamos buscar somente bênçãos espirituais. Não, nós precisamos de bênçãos materiais também. Outros segmentos só estão preocupados em bênçãos materiais. Não, nós precisamos buscar bênçãos espirituais também. Mas não é a bênção em si que nós precisamos buscar.
não é as bênçãos de Deus. Nós precisamos buscar o Deus das bênçãos, o Deus, aleluia, que é a fonte da minha e da sua alegria. Ele tem bênçãos materiais, Ele tem bênçãos nesta terra, e Ele também tem bênçãos espirituais, bênçãos do céu, para a minha e para a sua vida. Louvado seja Deus. Quais são então essas bênçãos? Essas bênçãos que Deus então vem conceder. Bênçãos materiais. Versículo 22, não temais animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a vide e a figueira darão a sua força, e vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça, e fará descer a chuva, a temporã e a serôdia no primeiro mês. Louvado seja Deus. Veja que aqui ele está falando, olha, novamente os pastos vão ficar verdes, novamente a figueira, novamente a romeira, novamente a videira, elas darão a sua força, darão o seu fruto. Então alegrem-se, filhos de Sião, porque vem aí a chuva, aleluia, temporã e a chuva serôdia no primeiro mês. Qual é a diferença entre essas duas chuvas, irmãos? A chuva temporã é a chuva do outono. E lembrando que Israel fica no hemisfério norte do planeta. Então, quando é outono lá em Israel, aqui é primavera, né? Então, o outono, né, de Israel fica entre os meses ali de setembro, outubro, novembro. Amém? Que para nós aqui é primavera. Essa chuva é a chamada chuva temporã. Por quê? Porque ela vem, nesse momento a terra está seca. Já houve as colheitas do início do ano, então a terra está seca, e essa chuva vem para molhar a terra, para tirar a sequidão, para começar então um novo ciclo de fertilidade do solo. Aquela terra que estava seca, começa então, essa chuva temporã vem molhar a terra, vem regar toda a face da terra, vem regar toda a terra, aleluia, dos mananciais, né? Ou melhor, dos campos, né? Então essa é a chuva temporã. A chuva serôdia é a chuva da primavera, quando para nós aqui é outono, lá é primavera, março, abril, maio, né? A primavera, então, onde vem aquela chuva que já foi plantada, a chuva temporã molha a terra, começa a criar-se um ciclo, né, de fertilidade da terra, e então se planta. Quando é na primavera, está se brotando já está vai se colher. E a chuva serôdia é aquela chuva que vem para a colheita, é aquela chuva que vem para dar vigor ao fruto, para dar vigor, né, às plantas, à plantação, à lavoura, de modo que é uma colheita abundante. Então era necessário as duas chuvas, era necessário a chuva temporã para molhar a terra e iniciar um novo ciclo, e era necessária a chuva serôdia para uma colheita abundante, viçosa, de fruto bom, saudável, cheio na espiga. Louvado seja Deus. O Senhor disse: vem, aleluia, eu vou dar novamente a chuva, aleluia, os campos secos darão lugar à chuva temporã e à chuva serôdia. A bênção agora novamente vai andar, aquela engrenagem que havia se interrompido, travado em todo Israel, agora volta a funcionar. Alegrai-vos, filhos de Sião, alegrai-vos, filhos de Sião, aleluia, porque o Senhor vos dá, louvado seja Deus. Olha o versículo 23, e vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará, obrigado Davi, ensinador de justiça, e fará descer a chuva e a temporã e a serôdia no primeiro mês. E as eiras, 24, e as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de óleo, e restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, e a locusta, e o pulgão, e a uruga, o meu grande exército que enviei contra vós. Louvado seja Deus. Deus, Ele é o Deus da restituição.
Quando Deus chama o seu povo para se arrepender, aleluia, quando Deus chama o seu povo para uma vida íntima com Ele, para uma vida de, aleluia, serviço a Deus com dedicação, Deus Ele vai restituir, Deus Ele vai restituir, aleluia, os anos que foram consumidos, coisas que você olha para trás e o seu coração se entristece, coisas que ficaram na caminhada, coisas que ficaram para trás, sonhos que foram interrompidos, foram abortados, coisas que você depositava uma esperança e uma fé tão grande, que foram abandonados. Deixa para lá, eu acho que não é para mim, acho que não vai acontecer. O profeta está dizendo que o Senhor, aleluia, Ele iria dar a chuva, aleluia, onde se encheriam os lagares de trigo, as eiras de trigo e os lagares de vinho, seriam transbordantes, que estavam lá velhos, precisavam ser, aleluia, louvado seja Deus, alguns deles precisavam até ser restaurados, porque estavam caindo aos pedaços de tanto tempo que ficou sem uso. Imagina que dificuldade que o povo havia passado, mas agora essas eiras transbordariam, esses lagares transbordariam. Transbordar, irmão, não é ficar cheio, é derramar, transbordar demais, bênção demais. E além disso ele diz, eu vou restituir vocês aquilo que foi consumido, eu vou restituir aquilo que ficou para trás, aquilo que foi devorado, aquilo que foi retirado, aquilo que foi roubado, eu restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. E consumidos por quem? Pelo meu exército, pelo meu grande exército que enviei contra vós. O gafanhoto, né? A lagarta, o pulgão e a oruga. O gafanhoto, a locusta, o pulgão e a oruga, o meu grande exército que enviei contra vós. Deus então, aleluia, Ele começa a mostrar, irmãos, que a vida do povo estava nas mãos dEle. A vida do povo estava nas mãos do Senhor. Somente Deus poderia conduzir o seu povo. Aquilo que Ele havia feito, o seu grande exército que havia sido enviado para julgar o seu povo, para disciplinar o seu povo, que havia roubado, que havia consumido o fruto da terra. Deus estava falando, agora eu vou restituir, porque vocês, aleluia, entenderam, vocês se arrependeram, vocês estão me buscando, vocês estão na minha presença, agora eu vou restituir, aleluia, os anos que foram consumidos. A restituição de Deus, irmãos, é algo que nos dá uma alegria tão grande, tão imensa. Daquilo que você achava que não tinha mais jeito, daquilo que você achava que não tinha mais esperança, daquilo que você achava que já tinha ficado para trás, talvez um sonho, Deus traz aquilo renovado, redesenhado, com o toque da bênção de Deus, para a minha vida, para a sua vida, aleluia, que vem com a medida da nossa alegria e da nossa satisfação, para com Ele, louvado seja Deus. Davi, se não me engano, 1 Samuel capítulo 30, ele vive uma situação dessa. Ele com seus 300 homens, está começando a formar o seu exército, Saul reina, e ele é fugitivo, Saul querendo matar a Davi, mas Deus havia ungido Davi, e Davi seria rei de Israel. E Davi então forma um exército de homens rejeitados, homens amargurados, homens endividados, homens que eram rejeitados. E agora então eles vão para a guerra, e quando eles voltam, eles estão em Ziclag, e quando eles voltam para casa, o que acontece? Os inimigos invadiram o arraial, e enquanto os homens estavam fora, os inimigos roubaram tudo aquilo que era de Davi e dos seus homens. Os filhos, as mulheres, levaram cativas, levou tudo que eles tinham, filhos, mulheres, animais, tudo que eles tinham, levaram embora. Quando eles voltam ao arraial, os homens entram em desespero, chega a ponto até de dizer assim, vamos apedrejar a Davi, vamos matar esse homem é sanguinário. Como é que esse homem faz? Está vendo? Nós estamos seguindo ele, agora a gente vai para a batalha para defender ele, quando a gente volta não tem mais nada, as nossas mulheres foram embora, os nossos filhos foram embora, como faz? Vamos apedrejar. E Davi entra numa grande angústia, uma grande tristeza, uma grande indignação e desesperança.
Mas ele faz a melhor coisa que o homem de Deus sabe muito bem fazer. Ele vai buscar o Senhor, ele vai orar a Deus e diz: Senhor, aleluia, tenha misericórdia de mim, Senhor, tenha misericórdia da minha vida, Senhor, e desses homens. Oh meu Deus, seguirei estes homens, Senhor, os alcançarei, eu os recuperarei tudo de volta. E o Senhor responde para ele e disse: vai, Davi, porque você vai alcançá-los, você vai derrotá-los de tudo que eles roubaram, você vai recuperar. Louvado seja Deus. Davi se levanta com aqueles homens. A Bíblia diz que ele recobra forças, ele volta a ter esperança. É como se ele tivesse morrido, uma sentença de morte estava lavrada contra ele, porque aqueles homens já estavam contra ele, que eram seus próprios soldados. Mas ele levanta e diz: o Senhor falou comigo, vamos agora buscar tudo aquilo que o inimigo roubou. E a Bíblia diz que eles vão, irmãos, eles alcançam o inimigo e eles retornam, eles recuperam tudo que o inimigo roubou. Tudo, nada ficou para trás. Todas as mulheres, todos os filhos, todos os animais, todos os utensílios, todo o despojo, tudo que o inimigo havia roubado, eles recuperam, porque Deus é o Deus da restituição. Quando o homem de Deus, a mulher de Deus clama ao Senhor, aleluia, serve ao Senhor, Deus é Deus para restituir e abençoar. Ainda que Ele permita que algo seja levado, algo seja roubado, ao menor sinal de arrependimento, Deus, Ele é maravilhoso para restituir a mim e a sua vida. Mesmo que muitas vezes esse roubo aconteceu por causa de falha, por causa de negligência, por causa de pecado. Mas Deus, Ele, ao sinal de arrependimento, Jó diz no capítulo 14 de Jó, verso 9, ele diz que ainda que a árvore seja cortada e o tronco no solo ela seque e venha morrer, ao cheiro das águas ela brotará e tornará a brotar e crescer e dará frutos. Louvado seja Deus, porque a esperança, aleluia, no Senhor, ela não morre. Louvado seja Deus. Então Ele lhe daria restituição. Louvado seja o nome santo do Senhor. E comereis, versículo 26, e comereis fartamente e ficareis satisfeitos. E aí agora então entram as bênçãos espirituais. Bênçãos espirituais. E louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado. O Senhor vai restituir o louvor, aleluia, que sai dos seus lábios. O Senhor vai restituir o louvor que sai da sua garganta. O Senhor restituiu o louvor do seu povo. A Bíblia diz, nós lemos nos primeiros capítulos, que havia se secado. Eles estavam tristes, envergonhados, curvados, mirrados, murchos, como diz lá no norte, amuados, não é assim? Mas agora o Senhor disse: eu vou restituir o louvor. Então louvareis ao Senhor, louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. O louvor sairá da vossa boca, o louvor brotará da vossa garganta. E mesmo que vocês estejam passando por um momento dificultoso, o louvor explodirá em alegria, o louvor explodirá da sua garganta, os altos louvores de Deus, aleluia, para o nome do Senhor ser glorificado. Louvado seja Deus. A restauração do louvor, irmãos, essa é a melhor parte na nossa vida. Restaurar o louvor a Deus, porque não existe coisa mais gostosa de você louvar a Deus. Eu não estou falando de você cantar um hino, eu estou falando de você vir aqui na igreja e se apresentar, cantar um louvor. Não, eu estou falando de você abrir sua boca e o seu coração está lá no trono da glória. E aquilo que você está pronunciando com a sua boca, você está falando com Deus Todo-Poderoso e louvando o nome dEle, e bendizendo a sua glória, bendizendo a sua majestade, declarando a sua dependência dEle, dizendo que Ele é maravilhoso, aleluia, que você depende dEle, aleluia, porque Ele é Senhor absoluto e completo da sua vida. O salmista diz no Salmo 138, eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos deuses, a ti cantarei louvores, louvores, aleluia, que saem da boca. O Senhor diz, restaurarei o louvor.
vocês vão louvar ao Senhor. Versículo 27, ele vai restaurar a presença de Deus. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel. Aleluia. E que eu sou o Senhor vosso Deus e ninguém mais, e o meu povo não será envergonhado para sempre. Restaura o louvor e restaura também a presença de Deus. Oh, aleluia, a presença gloriosa de Deus. Os irmãos sabem que existe uma diferença muito grande entre a onipresença de Deus e a presença manifesta de Deus. Pela onipresença nós sabemos que Deus está presente em todos os lugares. Deus está presente aqui, Deus está presente na nossa casa, mas Deus está presente também agora lá no prostíbulo. Deus está presente lá onde está tendo assassinato, onde está tendo morte. Deus está presente, porque Ele é onipresente, está em todos os lugares. Mas a presença manifesta de Deus, ela está no meio do seu povo. A presença manifesta de Deus está onde Deus, aleluia, se manifesta, porque tem um povo buscando, tem um povo adorando, tem um povo dependendo dEle, tem um povo sendo, aleluia, buscando Ele na sua palavra. A presença manifesta de Deus está em meio ao clamor do seu povo e da sua igreja, onde Ele intervém para mudar um quadro, uma situação, aleluia, pela busca do seu povo, que Ele colocou no coração do seu povo, porque Ele é o que opera em nós, tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. A presença de Deus, aleluia, ele diz: vocês vão saber que eu estou no meio de Israel, eu estou no meio do meu povo, eu estou no meio da minha igreja, eu estou no meio da sua casa, eu estou no meio da sua família, eu estou lá no seu quarto de madrugada, quando você tem clamado ao meu nome. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu vou restaurar a minha presença no meio de Israel. Saberão que eu estou no meio do meu povo. Eles talvez clamavam, o Senhor não sentiam. Não tem aquela situação que você está passando por um deserto. Você fala com Deus, é como se o céu fosse de bronze. Você fala com Deus como se estivesse falando com as paredes. Não sente, não se alegra. Mas a sua mente, o seu culto racional diz que você tem que continuar clamando. Teu entendimento da palavra de Deus diz que você tem que continuar buscando ao Senhor. E aí você continua buscando, você continua clamando, e passa talvez dia, passa talvez semana, passa talvez até mês. Mas um dia o céu se abre sobre a minha e sobre a sua cabeça, e a glória do Senhor me toma, e a glória do Senhor te toma, e você, aleluia, percebe: o Senhor está aqui. Louvado seja o nome santo do Senhor. A presença manifesta de Deus está aqui. Louvado seja Deus. E não há nada que possa, aleluia, vir contra você naquele momento, porque você está cheio da presença de Deus, consciente de que o Deus que você serve, aleluia, está ali naquele lugar. Louvado seja Deus, aleluia. Para concluir, meu Deus, o horário já foi. Promessa de efusão do Espírito. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito, e mostrarei prodígios. Bom, até o 28 e 29, ele está fazendo uma promessa para a igreja. Joel está profetizando aproximadamente 900 anos antes de Cristo. E aí depois, então, vamos lá para Atos, capítulo número 2. Atos, capítulo número 2. Glória a Deus. Eu preciso concluir, irmãos, então tenha um pouquinho mais de paciência. Talvez a gente vá até às 8. Faltam 20. Atos capítulo 2. Os irmãos sabem. Vamos ler a partir do versículo 1. A descida do Espírito Santo. Atos capítulo 2. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem.
E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que, não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos, medos, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E outros zombando diziam: estão cheios de mosto. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. E os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia. Esta palavra, então, Pedro toma ela e faz o cumprimento, e apresenta ao povo o que estava acontecendo naquele momento em Atos 2. Isso aqui, irmãos, é o cumprimento lá de Joel, Pedro disse. É o cumprimento da palavra de Deus lá de Joel, que ele havia prometido: nos últimos dias eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Note que Joel não fala os últimos dias. Joel vai dizer assim: e há de ser que, depois dessas coisas, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Pedro, ele faz uma interpretação usada pelo Espírito Santo. Ele diz: e nos últimos dias derramarei do meu espírito. Alguns interpretam que esses últimos dias seriam os últimos dias, os momentos finais da volta do Senhor. Mas não é isso que Pedro está dizendo. Pedro está falando sobre um período que é chamado de os últimos dias. E esse período, ele começou quando Jesus subiu aos céus, e ele vai terminar quando Jesus retornar para buscar a sua igreja. Então nós estamos nos últimos dias. Estamos já há 2000 anos nos últimos dias, e não sabemos mais quanto tempo teremos. Mas esse período é chamado de os últimos dias. E eu vou dizer para você: nestes últimos dias, Deus está derramando o seu Espírito. O seu Espírito é para hoje. O seu Espírito é para agora. O seu Espírito é sobre os filhos, sobre as filhas, sobre as servas, sobre os servos, sobre os jovens, sobre os velhos. O seu Espírito está sendo derramado nestes últimos dias. Aleluia. O que você está fazendo? Não está buscando? Não está buscando se derramar do Espírito? Não está buscando o fogo santificador do Senhor para a sua vida? Ah, mas eu já fui batizado com o Espírito Santo, já falo em língua. Você está buscando o fogo santificador para a sua vida? Você está buscando graça e poder de Deus para quando você abrir a boca, rajadas de fogo possam, aleluia, quebrantar corações? Ou quando você colocar a mão, o enfermo ser curado, o demônio ser expelido, almas serem salvas e o nome do Senhor ser glorificado? Ou você está acomodado, esperando que esses últimos dias ainda vão acontecer? Não vão. Os últimos dias já estão hoje. Eles já estão acontecendo. Você precisa e eu preciso, aleluia, buscar ao Senhor, aleluia, nos arrepender, para que Deus possa derramar do seu grande Espírito. Amém? Ele vai dizer: antes que venha o dia do Senhor. Esse dia do Senhor ainda não aconteceu. É a volta. Farei ver sinais no céu e embaixo na terra. Sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Em Mateus 25, Jesus, ele vai falar de alguns sinais. Ele repete alguns desses sinais que Joel apresenta.
grandes sinais nos céus e na terra. Apocalipse vai falar, Pedro vai falar na sua epístola, Paulo vai falar aos Tessalonicenses de sinais que antecederão o grande e glorioso dia do Senhor. Pois bem, para finalizar, irmãos, as mensagens que nós pregamos para a igreja referente ao livro de Joel. A mensagem de Joel é altamente atual para mim e para a sua vida hoje. Joel é como se estivesse vivendo nos nossos dias. A sua mensagem é poderosa, aleluia, e é uma mensagem curta, de apenas 3 capítulos, mas que nós poderíamos nos alimentar dela todos os dias para o resto das nossas vidas, e seríamos fartos. Você se farta com a palavra de Deus? Você se farta com as pepitas de ouro que a palavra de Deus apresenta? Aleluia. Nós vamos entrar nas próximas lições lá em Jonas, mas eu gostaria de você meditasse em tudo aquilo que nós aprendemos. Nós vamos falar agora sobre o capítulo 3 de Joel, né? Ele vai falar sobre algumas outras coisas, mas nós vamos entrar já em Jonas, né? Mas gostaria que você sempre meditasse nisso que nós ministramos aqui, que nós falamos aqui nesses dias. E sempre que você for ler Joel, você vai ter talvez uma visão, um conhecimento maior daquilo que o profeta apresenta. Amém, amados? Vamos ficar em pé.